No link que foi anexado ao material, que é o developer android.com studio, vocês vão fazer o download do Android Studio, tá? Então, para todas as atividades que nós vamos ter que fazer aqui no curso, há necessidade da instalação dessa plataforma. Quem já tiver instalado, por exemplo, não precisa instalar, mas é fortemente recomendado que vocês instalem a última versão aqui, né, do nosso Android Studio. Então eu vou fazer o download aqui, né? Então ele pede lá os termos e tudo mais. E nós vamos agora esperar ele fazer o download para daí nós darmos sequência, né, nos nossos trabalhos, né? Então o Android, ele é a plataforma, aliás, desculpe, o Android Studio é a plataforma que nós vamos utilizar para o desenvolvimento de todas as atividades, né? Então é importante que vocês saibam que existiram várias versões disso, né? O documento escrito que acompanha o material da disciplina, ele traz o tempo que nós programávamos em Android utilizando como plataforma o Eclipse, tá? Então, ao exemplo do que a gente fez, por exemplo, lá em programação orientada a objetos, que a gente usou o NetBeans, o Eclipse também era uma plataforma, é uma plataforma utilizada para desenvolvimento em Java. E na época que foi concebida a apostila que acompanha esse curso, né, o que aconteceu? Eles tinham um plugin, que era o plugin que você instalava ele no Eclipse, né, e isso permitia que você pudesse fazer programas, né, no caso, para a plataforma Android. Isso daí não é mais utilizado, existe o plugin, mas é um plugin totalmente defasado, e o pessoal do Google, né, da Android, resolveu criar a sua própria plataforma. Na realidade, eles utilizam um modelo que foi configurado especificamente para desenvolvimento Android. Ele é baseado no padrão de gerenciamento de programas Gradle, né? Existe o Maven, existe o Gradle, e esse padrão foi adotado pelo pessoal do desenvolvimento Android para criar as condições de nós desenvolvermos os trabalhos no momento que criamos aplicativos, né, para os dispositivos que usam o sistema operacional, né, ou a plataforma Android. Ela é uma plataforma integrada, então nós trabalhamos nos dois extremos, né? Então nós podemos trabalhar com a programação propriamente dita. Essa programação é feita em Java e também podemos trabalhar com o desenvolvimento visual, ou seja, criar as views. Essas views são criadas utilizando XML, e o XML cria os tags, a exemplo do que acontece, por exemplo, com HTML, FXML, quando se trabalha com JavaFX. E esse arquivo view.xml, ele é interpretado no momento da execução do aplicativo, e as tags que nós colocamos dentro desse arquivo passam a funcionar como componentes visuais, e esses componentes visuais é aquilo que aparece no nosso aplicativo, né? Para o desenvolvimento para Android, além do Android Studio, ou outro programa que vocês queiram utilizar, né? No caso, não vai ser objeto nosso na disciplina, porque nós podemos usar, por exemplo, o React Native, que faz esse desenvolvimento, mas ele faz o desenvolvimento, porém, ele usa para desenvolvimento final toda a parte do SDK do Android. SDK significa System Develop Kit, né? E isso é instalado automaticamente no momento que você instala o Android Studio. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora, né? Quais são os processos de instalação necessários para que você possa configurar a sua máquina de forma que seja possível, né, executar todas as atividades propostas aqui no curso. Então vamos começar a instalação, né? Então ele vai pedir alguns dados, né? Eu vou fechar aqui. Ele começa aqui, né? Então aqui dá para fechar, deixar na tela principal. Se tudo correu bem, ele está instalando.
E é prudente lembrar aqui que o Android em si, o Android Studio, ele representa uma plataforma pesada, tá? Então, ó, eu não sei explicar aqui, às vezes ele pede o Smart Screen, né? Então eu vou executar aqui para ficar mais fácil. Não sei se isso vai acontecer na máquina de vocês. Se não acontecer, vocês pegam e simplesmente ignoram, que ele vai direto para a instalação. Vocês já podem perceber que ele é um procedimento lento, né? Então eu estou mostrando para vocês que isso pode acontecer, né? Então agora ele vai pedir as permissões e tudo mais. E ele vai começar a criar, né, todo o ambiente, né, necessário para o desenvolvimento dos nossos produtos, né? Aqui, ó, vocês deixam clicado para ele criar também o Android Virtual Device. Nós podemos utilizar o nosso celular, tá? Quem tiver dificuldade em utilizar o Android Virtual Device, é só conectar o teu telefone com o cabo USB e você consegue, desde que os drivers estejam todos atualizados, da mesma forma que você baixa fotografias, você consegue utilizar. Então aqui ele vai instalar lá no diretório, né? Aconselho que vocês não modifiquem nada aqui, porque daí ele instala o sistema completo, né? E aqui ele vai realizar a instalação, né? Então, quando eu estava falando para vocês aqui, vocês podem desenvolver direto no celular, tá? O desenvolvimento direto no celular permite, por exemplo, que depois você manda o teu APK por e-mail para um terceiro, né? Sem a necessidade de publicar na loja da Apple. Nós não vamos publicar na Apple, não, desculpe, do Android, né? Nós não vamos publicar nada lá porque a publicação exige o pagamento, o cadastramento, enfim, que não vem ao caso aqui, porque o importante é nós desenvolvermos, né, o nosso produto aqui. Então, os projetos que nós vamos desenvolver aqui, eles estão divididos em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo mais simples, é onde nós vamos fazer um programa super simples, que é o famoso Olá Mundo, né, como você já deve ter feito muitos programas, né, anteriormente. O segundo módulo é o módulo que vai tratar do uso de alguns componentes do que eles chamam de gadget do Android, né? Então a gente vai fazer um programa que multiplica 2 números, vai fazer um controle assim, muito simples, né? De uma loja de jogos, uma loja de carnes. Depois nós vamos fazer outros comandos, como por exemplo listas, imagens, né? E aqui eu vou continuar, né? E finalmente nós vamos trabalhar com um pequeno cadastro, né? E acesso ao banco de dados. Então, para que eu possa fazer tudo isso daí, nós vamos ter que instalar o Android Studio. Então, se tudo correu bem, vocês vão chegar nessa tela e vão startar o Android Studio. Percebo, então, que ele vai parar. Então, ele deu uma mensagem, né, falando assim, ó, não tenho o SDK instalado. É bem possível que isso ocorra na máquina de vocês também. Eu estou tentando aqui replicar. Só que se você já tentou instalar isso alguma vez na vida, pode ser que ele tenha uma versão. Então, me perdoem se nem todos os passos forem exatamente iguais, né? Eu removi 100% da minha máquina, mas vocês sabem que o Windows, às vezes, ele deixa algum resquício, né? Então, como ele não achou aqui o Android Studio, ele vai perguntar assim, ó, se quer usar esse cara aqui, ó. Então, daí no SDK Component Setup, e outra coisa, tem que estar conectado à internet, tá? No momento que você for instalar, se ele não tiver conectado à internet, ele não vai funcionar. Então aqui ele vem selecionado, aqui tanto faz, ó, Android 298 e vai ser o API 30, que é a última versão. Então quando nós instalarmos, ó, e esse é fácil de vocês verem, se vocês forem aqui lá no Drive C, usuários, ó, ARI, no meu caso, appdata, local, não pode ter aqui, ó, Android SDK, ó, ARI, appk, não tem Android, eu parei no local, ó, e aqui eu não tenho Android, então eu tenho certeza que eu não tenho o meu SDK instalado. Se porventura acontecer isso no de vocês, vocês vão ter que verificar isso, ó. Quando você instala o SDK, ele instala o Android Emulator, que é o ambiente de desenvolvimento nosso, mas como eu disse, se porventura vocês tiverem dificuldade, vocês podem usar o próprio celular desde que ele seja configurado. Espero, sinceramente, que vocês consigam instalar todo o conjunto. Ó. Então agora ele está fazendo download. Se a gente voltar aqui, por exemplo, lá para o diretório, já vai aparecer o Android aqui. Ó.
e já vai aparecer SDK e aqui ele começa. Ele já começou a instalar o emulator, né? Claro que ele está vazio. E ele vai instalar todos os elementos. Esse procedimento, gente, é um procedimento demorado. Por isso que as pessoas acabam se desestimulando um pouco de usar o Android Studio. Só que, se você for utilizar Flutter, se você for utilizar React Native, todos eles precisam do SDK. Então, não adianta você reclamar de uma coisa. O que acontece é que quando você instala só SDK, por exemplo, vem só um pedaço do Android Studio. E isso acaba... Olha, ele está fazendo um download aqui, tá vendo? Então agora ele vai ficar fazendo esse download e por isso que eu falei que tem que estar conectado na internet. Agora ele já viu que não existiam os arquivos e ele vai tentar montar, né? Ele está dentro do emulator lá, vamos ver só se está mudando alguma coisa aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui para ver. Então a instalação do Android Studio, né? Ela é requintada, né? Ela exige da gente uma dedicação enorme, ó. Então agora ele está instalando aqui, ó. Já instalou o emulador, ó. Então aqui é o nosso celular para testes. Ele vai ter que instalar as plataformas, ele vai ter que instalar todo um conjunto de ferramentas aqui, ó, que ele está instalando aos pouquinhos aqui, né? Se ele não instalar essas ferramentas, gente, o Android Studio não funciona. Aí eu sugiro que vocês tentem deletar todos os diretórios, né, que porventura ele tem instalado, reiniciar a máquina e reiniciar a instalação, porque é meio complexo se ele não instalar completo, tá? Infelizmente. E eu não tenho, me perdoem isso, né? Eu não tenho como verificar todas as máquinas que vão ser utilizadas. Então, cada máquina vai ter uma característica e essa característica de cada máquina pode, de repente, mudar, né, o padrão de instalação. E essa mudança no padrão de instalação cria, talvez, esse inconveniente, né? Eu vou deixar ele aqui instalando para vocês irem acompanhando. E, enquanto isso, eu vou aproveitando para a gente conversar um pouquinho, né? Então, a instalação desse componente, ela vai ser demorada, por isso que eu estou mostrando isso daqui para vocês, né? E infelizmente, né, é isso que nós temos que aguardar, né? Então, percebo que ele está agora fazendo um outro download aqui, ó. Ele está fazendo o download agora do SDK, propriamente dito, para Windows. Então, ele é um conjunto bem complexo, porque na realidade, o que nós fazemos quando a gente usa o Android Studio, né? O smartphone, no caso específico do Android, né? Ele usa uma variação do Linux. No caso, é a variação Dalvik. Então, essa variação faz com que nesse dispositivo aqui a gente rode o kernel mesmo. É o Unix, né? É o Linux. Então, o Linux que roda ali dentro, ele tem essa interface visual, que é o que a gente chama de Android. Se você pegar, por exemplo, o Apple também, o kernel dele é Linux. E o OS, né, que é o sistema operacional que eles fornecem tanto para os desktops quanto para os smartphones, na realidade representa o equivalente ao Android aqui, né, que é o Dalvik em cima do Linux, né? Então, cada fabricante faz dessa forma, né? Hoje já não tem muitos, né, celulares que são da linha Windows, né? Eu, particularmente, nunca tive um desse, né? Mas aí ele é uma versão do sistema operacional Windows compactada, né? E para que eu possa desenvolver, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o nosso computador, né? Então, por exemplo, o meu computador aqui roda o Windows 10, e no Windows 10 que ele roda, eu crio esse ambiente virtual, tá? E é um ambiente virtual de programação. E por conta desse ambiente virtual, eu sou obrigado, né, a fazer todos esses downloads aqui. A vantagem é que se vocês estiverem nessa etapa aqui, significa que a instalação tá indo adequada, né? Porque vocês não tinham nada instalado, né? Então aqui, ó, eu já estou em Tools agora, ele tá aumentando aqui dentro do SDK, né? Plataformas, né? Então aqui eu já tenho as minhas plataformas de trabalho. E isso daqui, se vocês quiserem migrar depois
para a utilização de outra ferramenta de programação, por exemplo, Flutter ou React Native, ele aproveita esses carinhas aqui, tá? Porque essa parte é o SDK. Então, é o System Development Kit. E no nosso caso, né, eu estou instalando por sugestão dele a última versão. Né? Então, vocês vão despender aí, por baixo, uns 30 minutos mais ou menos, para vocês fazerem, né, a instalação do Android. Eu vou cortar um pouco o vídeo aqui, gente, para voltar no momento que ele trocar de tela, para nós não ficarmos perdendo tempo aqui, tá ok? Então eu vou dar um tempo até ele terminar de montar a estrutura, daí a gente já retorna. Então, ó, agora ele terminou de instalar. Ele colocou aqui, ó, que o Android SDK está atualizado, né? Então ele instalou todo mundo. Se vocês quiserem dar uma confirmada, vocês vão ver aqui que agora ele aparece plataformas aqui, ó. E eu tenho instalado a plataforma do Android 30, né? O que significa isso? Isso aqui significa que agora esse emulador que vai rodar, ele vai rodar com a última versão do Android, né? Eu vou mostrar para vocês depois que vocês podem modificar isso daqui, né? E também ele instalou aqui as ferramentas de plataforma, que é o ADB, né? Que o D aqui significa device, né? Então eu posso criar na minha máquina um simulador aqui, né? Independente de eu estar ou não no Android Studio, mas isso provavelmente nós não vamos utilizar, né? Então aqui se está up to date, eu volto aqui e agora ele vai entrar aqui, né? Isso aqui que apareceu no meu, gente, é por conta de que eu já tinha feito alguns programas e provavelmente aqui no Windows já existe, ficou no registro, né? E daí ele não conseguiu encontrar esses elementos aqui. Então eu vou startar um novo projeto aqui, ó. Quando eu startar um novo projeto, a gente vai ouvir muito isso, né? Eu vou instalar aqui, startar um empty, só para nós testarmos se está funcional. Então agora quando eu pressionei o next aqui, ele está montando toda a estrutura. Então vocês podem dar aqui um nome, eu vou deixar My Application mesmo aqui, ó, e vou dar um Finish. Então nesse momento agora, ele vai entrar no Android Studio e já vai entrar no Android Studio com o SDK configurado, né? No nosso caso, é um SDK 30. Ele sempre vai aparecer essas mensagens, você pode desabilitar se você quiser, ou simplesmente fechar, e a coisa aqui já flui, né? Eu vou fazer um teste aqui já de desempenho, né? Então aqui ele está montando. Sempre vai ser assim, nós vamos detalhar para vocês, né, ao longo do curso. São algumas horas, acho que dá umas 6 horas mais ou menos. Deixa eu ver aqui se eu tenho registrado. Ó, vai passar de 6 horas de vídeos, né, a respeito do assunto, né? Então eu sugiro para vocês que vocês criem uma rotina de estudo legal aí, onde nessa rotina vocês imaginem a seguinte situação, ó. Vocês vão ter que gastar aí por semana de código, vai variar de semana a semana, né? A semana mais complexa vai ser cerca de 2 horas mais ou menos de vídeos que eu coloquei, né? E aqui, ó, ele começou a funcionar, né? Então, ó, ou não funcionar, né? Então aqui agora, ó, ele está dizendo que o design não está até que você sincronize o projeto, né? Então, sincronizar o projeto basicamente seria executar o projeto, né? Só que a sincronização do projeto, normalmente, deixa eu ver se ela aparece aqui, né? Deixa eu ver se tem alguns sincronais. Não apareceu isso anteriormente, né? Inválido typecode. Ele se perdeu aqui no meu, né? É isso que eu tenho medo que aconteça no de vocês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o Android aqui de novo, tá? O Android Studio, e vou rodar de novo. Ele é estranho, na minha máquina, pelo menos, ele não instala aqui o ícone. Então, eu tenho que vir por aqui, ó. Ele tá aqui no menu principal. Eu tô até, entre aspas, meio feliz aqui, porque parece que tá dando os erros que podem dar no computador de vocês, né? Então, vamos ver agora se o fato de eu entrar e sair agora permite que, por exemplo, eu possa executar o programa novamente aqui dentro daquele lance do sincronização, né? Infelizmente isso acontece
porque a minha máquina já tinha, pode ser que a de vocês não tenha. Aparentemente agora ele está fazendo, ó, porque ó, Gradle Sync Starter, tá vendo? Então, ele tem uma função de startar isso daqui automaticamente, mas infelizmente eu não me recordo aonde que tá. Então, aquela boa e velha tradição do Windows, né? Vamos fechar o programa e entrar novamente, né? Então, ó, agora ele está fazendo o download de layout, tá percebendo aqui, ó? Então, aquilo que eu disse anteriormente, né? Instalar o Android Studio é uma odisseia, tá? Eu tive sorte, porque tá dando uns erros que provavelmente vão dar para vocês, né? Então, não encarem isso como falta de prática do professor. Encarem isso como a dificuldade normal que vocês podem ter, né? Então, vocês estão vendo como é que eu tô agindo aqui para tentar resolver esse problema. Então, eu tive que confirmar que eu não tinha SDK instalado, eu tive que sair e entrar de novo no Android Studio, né? Eu sei que agora vocês estão caminhando para o final do curso, então vocês já estão acostumados a ver que computador de vez em quando não faz realmente ou assim o esperado, né? Aí ó, ele tá fazendo algumas coisas, ó, continua no Sync Start aqui, ele vai demorar, não sei explicar quanto tempo, né? Porque varia, né, de máquina para máquina, né? Eu não sei se as máquinas de vocês, né, são parrudas ou não são parrudas, né? Só para vocês terem uma ideia, a máquina que isso aí está girando é um Intel i7 oitava geração e 20 GB de memória, tá? Então é um computador, vamos dizer assim, de porte robusto, né? A memória faz diferença, né? A velocidade do processador nem tanto, né? Então o fato de ter um i5 ou de repente um i3 não vai ser fundamental, mas a memória provavelmente vai criar sim alguma dificuldade. Então tô deixando de propósito, tô conversando com vocês para vocês verem que nem sempre a coisa é rápida. A vantagem de tudo isso é que depois que ele configura na primeira vez, não acontece mais isso nas versões de utilização futura, né? Porque daí ele já cria todos os arquivos de configuração que são necessários para o funcionamento dele, né? O que me deixa meio frustrado é que ele não te dá um percentual aqui de quanto ele está executando, né? E em função dele não dar esse percentual, né? Acaba que nós não temos ideia de quanto tempo ele vai demorar. Vou falar de novo, né? Tudo que eu estou fazendo aqui é ao vivo, tá? Então é isso que está acontecendo, é esse tempo que está levando para fazer, para vocês verificarem o quanto tempo vocês vão ter que gastar, né? Para conseguir instalar corretamente o Android Studio. Como eu disse, depois que ele instalar, não vai ter problema mais, né? Porque daí ele já está autoconfigurado, né? E vocês têm que ir prestando atenção aqui embaixo. Ó, ele vai mudando essa mensagem aqui, né? À medida que ele vai instalando, né, os novos componentes, né? Agora ele está construindo o modelo. Então eu acho que agora ele já está caminhando para o final, né, dessa configuração. Enquanto ele fica nessa, eu vou mostrando para vocês, ó. Nós trabalhamos aqui no nosso sistema, né, com esse layout aqui, né? Do lado esquerdo vocês vão ver o projeto ou então o gerenciador de recursos que também está carregando, que é aquela parte visual, né, do nosso sistema. Eu vou detalhar isso para vocês ao longo, né, do curso, né? E aqui, ó, essa parte é que efetivamente interessa para a gente, o app. O resto aqui, ó, é o Gradle, que nem eu havia falado para vocês que cria esse conjunto de ferramentas, né? Se você vir aqui no Help, aqui no About, você vai ver que o Android Studio ele deriva do IntelliJ, né? Que é uma plataforma também para desenvolvimento em Java. Existem a exemplo do que acontece com o NetBeans, a exemplo que acontece com o Eclipse, né? Nós também podemos trabalhar com o ambiente de desenvolvimento IntelliJ aqui, né? Que é a base disso daqui, né? Que eles mudaram esse servidor para transformar, essa ferramenta para funcionar, né?
como ferramenta de desenvolvimento para o Android, né? Então vocês percebem que ele continua montando um modelo aqui. Aqui em cima vocês têm aquele famoso menu, né, de funcionamento e tudo mais. Então aqui tem várias opções, né, para vocês utilizarem, né. Aqui nós vamos utilizar o RUM daqui a pouco, né, para ver se está funcionando. Aqui tem a linguagem de programação da própria Android, na Google, né, que é a Kotlin, né. Eu não uso a Kotlin, nós vamos usar Java, mas é uma linguagem que está aí para ser utilizada, né. Aqui tem a parte de view, né, às vezes de vez em quando some alguns elementos, então aqui vocês vão ver que eles podem ser recuperados, né. Aqui o lance da nossa aparência, né. Aqui são os comandos básicos, vamos dizer assim, né, da utilização, né, do nosso sistema aqui. O Navigate aqui é só para andar entre os projetos. Aqui a gente acaba praticamente nem usando isso aqui, né? Mas tá aí, ó. Então vocês conseguem utilizar. Nós vamos utilizar o RUM, mas ele vai estar aqui, ó, nessa tecla de atalho aqui. Então agora ele já está aqui, ó. Continua montando o nosso modelo, né? E mais uma vez agora, né, eu vou dar uma parada no vídeo aqui e eu volto quando ele terminar o serviço aqui, tá? Ó, vocês percebem que já mudou aqui agora, então ele está indo para os finalmente, ó. Aqui vocês vão observar, gente, independente dele não ter carregado aqui ainda, que eu já tenho condições de utilizar o sistema, ó. Eu já tenho o Android Manifest, eu já tenho toda a parte do Java aqui, ó. Então tem o Main Activity que está aqui, ó. Daí aqui eu tenho a parte dos recursos, ó. Então eu tenho os Drawable, nós vamos falar para vocês depois o que é isso. Nós temos os layouts, nós temos os valores e tal. E aqui, ó, ele continua ainda montando, mas pelo menos agora ele está acabando, né? Então, ó, se tudo correu bem, né, depois de algum tempo, isso pode variar de máquina para máquina, então eu não consigo precisar, né? Vocês vão ter que ter essa característica aqui, ó. Qualquer sistema Android vai depender do ActivityMain XML, então esqueça o nome, mas é o XML, e do .java aqui, né? Agora, depois que você tem esse lance aqui, ó, nós podemos ir para o executar. Então, quando você clicar aqui no RUM, ele vai dizer assim, ó, error, não tenho nenhum dispositivo configurado. Então, os dispositivos, gente, estão aqui, ó. Esse cara aqui você tem o SDK Manager, então só está instalado o SDK 10. Aqui ele fica montando aqui, ó. E ele vai, depois que ele carregar, essa é a primeira vez, depois ele fica mais rápido, né? Ele vai carregar os outros. Então, se vocês tiverem algum problema de compatibilidade aqui, ó, vocês vão instalar outro, ó, então aqui, ó, por exemplo, eu tenho desde a versão 2.1, tá vendo? Que eles chamam de API Level 7. Então, se você quiser instalar um aplicativo que vai rodar no celular ou no smartphone que tem a versão 2 Android, você vai ter que instalar ele aqui. Normalmente nós não fazemos isso, né? A gente trabalha aqui com essa possibilidade dos mais avançados, tá? Se vocês quiserem instalar mais, vocês vão instalar e vão ver o que isso representa, né? Então aqui é o gerenciador, ó, de pacotes, né? O SDK Manager. Aqui, ó, é o gerenciador do AVD, né? Que é o Android Virtual Device, né? O A, olha lá, é Android Virtual deixa eu voltar aqui, ó. Virtual Device, né? Vamos de novo aqui, ó. Ele chama de AVD, né? Android Virtual Device. Então eu vou criar aqui um dispositivo, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, né? Vocês podem escolher vários aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que ele vai ter, se não quero me enganar, o Play Store, tá? Então, eu sugiro para vocês que vocês instalem um que tem o Play Store, que depois a gente pode colocar, ó. Esse cara aqui, ó, ele tá com uma tela de 5 polegadas, né? Ele tá com 1080 por 1920, então ele é Full HD. E ele vai ser o básico aqui. Eu sugiro para vocês que vocês instalem esse, ó. Mas vocês podem instalar qualquer um. Ó, tem o Nexus, tem qualquer um deles aqui, ó. Só que uns são tablets, outros são smartphones, tá? Então vocês podem escolher qual que vocês querem aqui, né? Então eu vou instalar o Default Pixel 2 aqui, ó. Daí quando você fizer isso,
ele vai... Agora eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Uma imagem tem que ser selecionada, né? Eu vou pegar o primeiro aqui mesmo, o RNuget aqui, que é o último, ó. Mas eu podia pegar aqui, aqui ó, tá escrito ó, Android 10, ó. Então eu vou baixar aqui o Android 10, né? Então agora aqui eu vou aceitar, né? E vou pro Next aqui, ó. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai baixar de novo, né? O sistema operacional que vai embarcar no nosso dispositivo virtual. Então, galera, vocês estão vendo aí que vocês têm que estar bem calmos, né? Bem assim preparados. Sugiro que vocês tragam uma água para tomar, né? Porque esses procedimentos, né, vão ser demorados, né? E também vejam que, ó, esse cara aqui está baixando 1.1 GB na sua máquina, né? Eu nem vi os outros. Então a máquina vai ter que estar assim com um espaço disponível aceitável. De novo eu vou falar, né? Isso se você for desenvolver com qualquer outra linguagem, dessas que eu já mencionei, o Flutter, ou React Native, você vai ter que instalar tudo isso aí também. Porque senão você não consegue gerar o aplicativo facilmente, né? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né? Porque não justifica nós ficarmos perdendo tempo aqui esperando isso daí. Então eu vou pausar e já retorno. Então, depois de alguns minutos, né? Vocês vão chegar nessa tela aqui, né? Dizendo que está feito. Então ele instalou aqui todos os elementos, né? Basicamente é a imagem do sistema operacional para ele poder rodar aqui no nosso ambiente Windows, né? Que ele coloca aqui o Intel x86 para utilizar. Então eu vou dar um finish aqui, ó. Agora ele tem essa imagem, né? Ele tinha me dado outras opções, tá aqui as imagens, mas eu baixei a R, que é a última, né? E agora eu vou dar um Next aqui. Aí ele vai dar um nome, né, pro teu AVD. Então, no caso aqui, mantém o nome default, é o Pixel 2 API 30, né? Então, ele está na última versão do Android. Eu posso trabalhar com ele Landscape ou Portrait. Vou deixar no Portrait mesmo. E aqui existem como é que eu digo para vocês? As avançadas, né? Então eu posso, ó, ele pode emular a câmera frontal, ele pode, mas são detalhes que nessas nossas atividades nós não vamos utilizar. Então eu posso ir aqui agora pro finish, ó. Em aparecendo essa linha aqui, significa que vocês têm agora um dispositivo virtual. Então agora clica aqui, ó. Ele vai carregar o dispositivo. Então eu vou só minimizar aqui. Olha, ele está carregando aqui, é o Start em AVD, tá? Deu um erro para variar, né? Read Status Length. Vamos ver aqui o que ele tá fazendo aqui, né? Deixa eu ver de novo aqui. Eu vou mandar agora ele rodar novamente, ó. Que de repente ele se perdeu aqui por falta de informações, né? Então, no mandar rodar, se tudo correu bem, né? Apesar daquele erro ali, que pode ser que ele estava sem imagem, né? Daí ele se perde na hora de funcionar, vai aparecer um emulador aí, né? Infelizmente, essa é a nossa dificuldade, né? E ele está demorando agora, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando eu terminar de instalar, por conta de que tudo é a primeira vez, tá? De uma certa forma eu tive sorte, como eu falei anteriormente, de conseguir tentar replicar aqui, junto com vocês, praticamente todos os erros, né, que podiam dar durante a instalação, né? Então agora aqui, ó, ele continua montando agora a imagem, agora ele sabe para quem ele está montando, tudo certinho, ó. Daí ele deu uma modificada ali nos elementos, né? E aparentemente ele vai carregar o dispositivo. Opa, aqui é o dispositivo. Ele estava aqui, ó. Ó, agora ele está Pixel Start, ó, tá vendo? Então agora vocês vão ver que esse aqui é diferente do que eu desenvolvi as atividades, tá? O que eu desenvolvi as atividades, ele estava numa outra versão, mas não faz diferença nenhuma. Tá aí o celular agora, evidentemente, operacional. E agora ele deve estar se reconfigurando aí, e daqui a pouco ele vai aparecer aqui uma tela escrito, né?
Hello World, né? Deixa eu ver se ele deu algum erro aqui, ó. Pra ver o erro, você vai no RUM. While a DV2 is already running, né? Bom, então eu vou mandar de novo a compilação aqui, ó. E vamos ver se agora ela melhora. Então, ó, ele está tentando fazer um launching lá no Pixel 2. Ó, agora deu. Perceberam que às vezes ele se perde em função de que ele não achou no determinado momento. Mas está aqui, ó. Eu consegui instalar. Isso aqui, gente, é um celular, tá? Vocês vão ver que ao longo das próximas aulas eu vou mostrar para vocês. Aqui, se você clicar aqui, ó, e arrastar, você entra no modo de configuração, né? Então eu posso aqui em Settings, ó. Aqui em Settings você vai ter todos os elementos. Uma das atividades eu vou mostrar para vocês a utilização de moeda, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem configurar esse cara aqui, né? Acho que eu peguei o cara errado. Ó. Eu quero o teclado. Onde que tá aqui? Nossa. Tô perdido aqui, galera. É aqui, ó. Languages, Gestures and Backup. Então, ó, Language Input. Ele tá em inglês, tá? Aí eu vou aqui, né? Então você já pode fazer isso. E daí vai ficar desnecessário lá no outro. Porque o meu já tá configurado para português e inglês, né? Então eu vou adicionar uma língua, né? Então a gente vai procurar aqui português, né? LMN. Eu podia ir lá na lupa, né? Mas português, né? Então eu já coloquei Brasil agora, né? E agora ele instalou a língua de português. Então se vocês clicarem aqui, esperarem um pouquinho e arrastar, ó, esse celular agora passou a funcionar em português, né? Então agora ele já está com idiomas e tudo mais. Então você já pode deixar configurado, enfim. Agora, galera, isso aqui é um celular emulado. Ele funciona rigorosamente igual. Se vocês quiserem instalar alguma coisa aqui, ó, vocês vão no Play Store. Então, se tudo correu bem, e eu acho que correu, porque todos os erros que podiam dar, eles deram, né? Então agora eu posso até fazer um teste aqui para vocês. Eu vou fechar aqui o celular de novo, ó. Eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou fechar aqui essa linha aqui, né? Que a gente usa aqui o RUM para ver se está dando erro. Eu vou fechar ele aqui, né? Daí eu vou mandar. Se você mandar desconectar, ele vai desconectar do celular. Então não, só manda terminar, tá? Ele vai fechar, o celular vai continuar aqui. Então eu sugiro para vocês que vocês deixem ele carregado, porque senão ele vai ter que startar de novo. E agora eu vou startar novamente aqui o Android Studio, ó. Agora vocês vão ver que o Android Studio carrega mais rápido, tá? Então, ele demora para fazer a configuração, mas depois que ele está configurado, ele já fica assim mais suave pra gente, né? Então eu vou só aumentar aqui. O celular está aqui, né? Ele está em segundo plano, ó. Você pode, tal, aqui as tips, depois vocês deem uma olhada se vocês quiserem, né? Ó, agora ele vai carregar. Pode ver que ele vai ser mais rápido, tá vendo? Em relação ao que nós vimos anteriormente. E isso ajuda pra caramba, né? Então agora aqui, ó, pode ver que ele já montou. Eu só vou trocar aqui rapidamente, ó, para Olá Mundo. Então aqui, ó, eu vou trocar esse texto aqui para Olá Mundo, só para testar aqui, para eu ter certeza que está funcionando. Tá? Então troquei aqui, ele vai dar uns erros, depois a gente conserta e eu vou mandar executar. Quando eu mando executar, eu faço com que apareça o celular novamente. E daí o que ele vai fazer? Ele vai carregar, né, essa versão no programa. A primeira vez aqui ele também monta de novo na execução. Vocês viram que ele carregou super rápido agora, né? Então ele está mais ou menos dentro dos padrões esperados. E agora ele carregando mais rápido, ele só demora para montar a primeira vez. Daí nas outras compilações fica bem mais rápido, né? É só a primeira vez depois que você starta. Então, se você tiver a oportunidade de deixar ligado esse cara com o cara instalado, na boa, que ele avisou que deu certo, ó, tá lá. Agora ele vai trocar aqui por Olá Mundo, ó. Então, tá tudo funcionando. Esses são os testes que vocês precisam fazer. Se vocês quiserem, vocês podem fechar o programa aqui, ó, tá? E aqui, ó, se você andar pra cá, aliás, desculpa, eita, nós. Aqui, ó, se você empurrar para cima aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, o programa que eu criei, ó, tá vendo aqui, ó? E daí você pode carregar ele independente de estar com o sistema ligado, tá?
Então é isso, gente. Espero sinceramente que vocês consigam instalar. Isso faz parte de uma das atividades, a instalação. Vai ser uns pontos bem dados para vocês, porque vocês viram que é um trabalho assim bem detalhado, moroso, né? E eu espero que vocês agora, né, com o sistema instalado, consigam realizar todas as atividades que são propostas ao longo do curso, tá? Então, mais uma etapa vencida. Vamos para as próximas que virão.